No coração da mata brasileira, Lucas se perdeu. Achava que o maior perigo o esperava na escuridão, mas a verdadeira tempestade nascia dentro dele, quando Daniel surgiu, o homem que deveria salvá-lo, mas que acabou colocando sua vida e sua alma diante de uma escolha sem volta. Lucas havia deixado São Paulo naquela manhã carregando apenas uma mochila e uma urgência de respirar longe de todos. A discussão com os pais ainda queimava em sua cabeça, as palavras duras, o silêncio gelado que veio depois, o olhar de reprovação que não o deixava em paz. Cansado de ser visto como um erro dentro da própria casa, ele buscou o refúgio da Mata Atlântica, acreditando que ali poderia ao menos se calar o bastante para ouvir a si mesmo. As trilhas que começavam próximas à estrada eram familiares a tantos turistas, mas Lucas não tinha planos, nem mapa, nem companhia. Caminhava sem destino, como se cada passo pudesse apagar as feridas abertas da noite anterior. Aos poucos, a mata fechada o engolia, as copas das árvores apagavam a claridade, e o barulho da cidade desaparecia atrás do som insistente de cigarras. Ele percebeu tarde demais que não reconhecia mais o caminho. O chão irregular parecia idêntico em todas as direções, raízes expostas transformavam-se em armadilhas, e o suor escorria pelo corpo, misturado à sensação crescente de que algo estava errado. Tentou confiar na intuição, mas cada curva revelava apenas mais sombra, mais silêncio. O coração disparava. Lucas pensava no que aconteceria se a noite caísse antes de encontrar saída. Imaginava manchetes de jornal, o rosto dos pais carregando arrependimento em vez de amor. O telefone não mostrava sinal. A garganta secava. Ele chamou, uma vez, duas vezes, esperando que alguma voz respondesse. Nenhuma resposta. Só o eco inútil de sua própria aflição. O tempo parecia se alongar. Minutos se transformaram em horas sem medida. O corpo começava a falhar, os passos tornavam-se pesados. Lucas sentou-se apoiado contra um tronco, tentando controlar a respiração. A floresta, que antes lhe parecia um abrigo, agora soava como uma prisão viva, cheia de olhos invisíveis. Cada estalo no chão o fazia imaginar presenças escondidas. Foi nesse instante que ouviu algo diferente, passos fortes, regulares, quebrando o silêncio como um aviso. Não eram leves como os de um animal. Eram pesados, humanos. O medo imediato lhe fez prender a respiração, mas logo a tensão se converteu em expectativa. Alguém estava ali. Das sombras surgiu uma figura. Um homem alto, uniforme verde escuro, porte firme. Lucas reconheceu de imediato, era um guarda florestal. A presença dele tinha algo de imponente, quase ameaçador, como se a própria mata se curvasse diante da sua autoridade silenciosa. O homem observou por alguns segundos que pareceram eternos. Não havia pressa em seu olhar, apenas um julgamento contido, uma leitura minuciosa que fez Lucas sentir-se ainda menor. Ele ouviu a voz grave, baixa, perguntando se estava perdido. Lucas apenas assentiu, incapaz de articular resposta completa. O guarda então se apresentou como Daniel, mas sem oferecer sorriso ou gesto de acolhida. Apenas constatou que o rapaz não deveria estar ali sozinho. A firmeza na entonação soava como ordem, não como cuidado. Ainda assim, havia algo que atravessava a dureza, uma tensão oculta, um silêncio carregado de significados que Lucas não conseguia decifrar. Sentiu-se simultaneamente protegido e julgado, salvo e condenado. Daniel ordenou que ele o seguisse. Lucas levantou-se com dificuldade e caminhou atrás dele, sentindo cada passo do guarda abrir espaço na mata com segurança e domínio. A diferença entre os dois era brutal, um perdido no próprio desespero, o outro guiado como se conhecesse cada árvore, cada curva. No entanto, quanto mais avançavam, mais Lucas percebia o peso invisível que pairava entre eles. Não era apenas a autoridade de quem conhecia a floresta. Era um silêncio denso, quase sufocante, como se Daniel carregasse dentro de si segredos que o mundo jamais poderia perdoar. E enquanto a tarde escurecia depressa sob as copas, Lucas entendeu que o verdadeiro perigo não vinha da mata. A floresta apenas o havia engolido para entregá-lo a algo maior. Ao encontro com um homem que representava não só a chance de se salvar, mas também o risco de descobrir uma parte de si que ele próprio ainda temia enfrentar.
O céu começou a se fechar de maneira abrupta, como se a floresta inteira fosse engolida por um véu pesado. Daniel, sempre atento, levantou os olhos e murmurou que a chuva não tardaria. A voz não soou como comentário, mas como sentença. Lucas seguiu cada passo dele, sentindo o vento mudar, mais frio, mais urgente, e o estalo de trovões ao longe trouxe a certeza de que estavam prestes a ser atingidos por algo maior do que ambos podiam controlar. O caminho tornou-se mais difícil, raízes escorregadias, folhas encharcadas antes mesmo da chuva cair por completo. O guarda caminhava firme, enquanto Lucas lutava para acompanhar, tropeçando, sentindo a ansiedade corroer-lhe o peito. Ele se deu conta de que dependia totalmente daquele homem, que agora parecia não apenas conhecer os segredos da mata, mas também carregar a chave de sua própria sobrevivência. Quando as primeiras gotas grossas atingiram seus ombros, Daniel apressou o passo e ordenou que se mantivesse próximo. Lucas percebeu que o guarda não falava por formalidade, havia preocupação real no tom, embora disfarçada de autoridade. O barulho do vento crescendo apagava qualquer tentativa de resposta. Relâmpagos cortavam o céu e, por um instante, cada clarão revelava a sombra dos dois correndo sob árvores que já não ofereciam refúgio. Foi então que a figura de uma cabana surgiu à frente, quase camuflada entre as copas. Daniel abriu caminho e empurrou a porta com força, guiando Lucas para dentro antes que a enxurrada caísse por completo. O interior cheirava a madeira úmida e silêncio acumulado. Não havia tempo para observações, o estrondo de um trovão próximo fez a estrutura estremecer, e Lucas se sentiu arrepiado, não apenas pelo frio. Daniel acendeu um lampião antigo, cuja luz amarelada afastou a escuridão, mas não dissipou a tensão. Lucas percebeu o guarda tirar o casaco encharcado e pendurá-lo, gesto prático, sem intenção de proximidade. No entanto, era impossível ignorar a intensidade que se instalava naquele espaço reduzido. Cada movimento parecia mais carregado do que deveria ser. Lucas ainda tremia, não se sabia se pelo frio ou pela presença de Daniel. Quando ouviu o aviso de que não poderia continuar com as roupas molhadas, sentiu a ordem pesar como desafio. Não havia opção senão obedecer, mas, ao fazê-lo, ficou consciente demais do olhar breve que o outro desviava e retomava, como se lutasse contra algo que não deveria nascer ali. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Apenas o som da chuva no telhado e o trovão distante preenchiam o ar. Lucas percebeu que Daniel mantinha a postura de vigilância, como se proteger fosse seu único dever. Porém, havia mais. Nos olhos dele, Lucas encontrou algo que não combinava com a rigidez do uniforme, algo proibido, mas verdadeiro. A cada minuto, a sensação de clausura se intensificava. Não era a cabana que o aprisionava, mas a distância imposta pelo próprio guarda. Lucas queria acreditar que o que via não era imaginação, o modo como Daniel evitava encarar por tempo demais, a forma como as palavras vinham medidas, como se cada uma fosse escolhida para não revelar demais. Era como se houvesse uma linha invisível atravessando o espaço entre eles, feita de medo e de desejo. Lucas, por dentro, reconhecia que também carregava medo. Sabia o que significaria para um homem como Daniel se permitir sentir. A comunidade, as regras, os olhares prontos para julgar. E, ainda assim, no fundo da tempestade que rugia lá fora, o que mais aterrorizava não era a chuva, mas a intensidade do que estava acontecendo entre eles. A noite avançava devagar, marcada pelo som incessante da água e pelo peso das coisas não ditas. Lucas se deitou num canto improvisado, mas não conseguiu fechar os olhos. Sentiu o olhar de Daniel pousar sobre ele em instantes curtos, como se o guarda quisesse certificar-se de que estava seguro, ao mesmo tempo em que fugia do próprio impulso de permanecer próximo demais. A cada trovão, Lucas se encolhia, e foi num desses momentos que percebeu o toque firme de uma mão em seu ombro. Daniel dizia que estava seguro, que a tempestade passaria. Lucas entendeu que não era apenas promessa de proteção, mas também confissão. O homem forte, temido, também tremia diante de algo que não ousava nomear. E assim, entre o som da chuva e o silêncio carregado dentro da cabana, Lucas descobriu que a verdadeira tempestade não se desenrolava no céu, mas naquilo que começava a nascer entre ele e Daniel, algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar, mas que já não podia ser negado.
O amanhecer chegou sem que Lucas tivesse realmente dormido. A chuva havia cessado, restando apenas o som constante das gotas escorrendo das folhas. O ar estava carregado de um silêncio incômodo, pesado como se a mata tivesse testemunhado algo que não poderia ser revelado. Daniel permanecia de pé próximo à porta, olhar fixo no nada, corpo rígido como se tivesse passado a noite inteira em vigília. Lucas tentou encontrar algum gesto de proximidade, uma palavra que quebrasse a barreira erguida entre eles, mas não veio nada. Apenas o frio da distância. Ele compreendeu, com amarga clareza, que o homem que na noite anterior o havia segurado nos ombros, com firmeza quase protetora, agora parecia lutar para fingir que nada havia acontecido. Foi nesse instante que o rende da porta se abriu de repente. Outro guarda surgiu, trazendo consigo o cheiro de barro molhado e o olhar atento de quem havia atravessado a mata cedo demais. A presença inesperada congelou o ar. Os olhos do recém-chegado correram rapidamente de Daniel para Lucas, parando longos segundos sobre a cena, dois homens encharcados pela noite anterior, ainda dentro de uma cabana isolada. O silêncio se transformou em acusação. O visitante ergueu uma sobrancelha, como se não precisasse formular perguntas. O tom usado para cumprimentar Daniel soou carregado de malícia contida. Comentou que muitos já estavam falando, que não ficava bem para um guarda ser visto assim, com um estranho, no meio da floresta. Daniel reagiu de imediato. A voz dele saiu firme, quase cortante, explicando que Lucas apenas havia se perdido e que precisava ser conduzido de volta. Não havia nada além disso, garantiu. A justificativa foi seca, calculada, dita mais para convencer a si mesmo do que ao colega. Lucas sentiu a frase como um golpe. Não era apenas uma explicação, era uma negação. O outro guarda não prolongou a cena, mas deixou no ar uma advertência velada: cuidado com o que as pessoas comentam. Depois, desapareceu pela trilha, deixando atrás de si um silêncio ainda mais sufocante do que antes. Lucas, parado no mesmo lugar, sentiu o peso da traição. Durante a tempestade, acreditara ter encontrado em Daniel algo verdadeiro, mesmo que proibido. Mas agora se via reduzido a nada, como se tivesse sido apenas um fardo que o Ranger precisava carregar até a saída. O coração dele latejava não pelo medo da mata, mas pela forma como havia sido descartado diante do primeiro olhar alheio. Tentou protestar, mas encontrou apenas a rigidez na postura de Daniel. O homem evitava encará-lo, como se o simples contato visual pudesse entregar aquilo que ambos haviam sentido. Falava pouco, e quando falava era para impor distância, logo estariam de volta à trilha, logo tudo terminaria. A mensagem era clara, entre eles não havia espaço para nada além do acaso daquela noite. Lucas caminhou atrás dele, sentindo a cada passo a dor de ser rejeitado. A mesma floresta que na noite anterior havia parecido palco de um encontro inevitável, agora se tornava testemunha muda de um afastamento brutal. O que mais o feria não era o medo do julgamento externo, mas a certeza de que Daniel escolhera o silêncio e a negação em vez de qualquer gesto de coragem. Enquanto seguiam em direção à saída, Lucas se deu conta de que não temia mais se perder na mata. O que o dilacerava era a sensação de estar abandonado por alguém que, mesmo sem admitir, havia deixado transparecer desejo e verdade. O abandono não estava na trilha, mas no olhar que se recusava a cruzar o seu. Daniel mantinha o corpo ereto, passos firmes, como se cada gesto fosse ensaiado para convencer o mundo de que nada havia ocorrido. Mas Lucas via além, percebia o tremor escondido nas mãos fechadas. O esforço para sustentar a máscara. Ainda assim, o resultado era o mesmo: ele estava sozinho, traído não por palavras, mas pelo silêncio. E assim, entre árvores ainda molhadas pela tempestade, Lucas compreendeu o peso real do julgamento. Não eram apenas os outros que condenavam, mas o próprio homem diante dele, incapaz de assumir o que sentia. A floresta parecia abrir espaço para que ambos partissem, mas dentro de Lucas crescia a certeza amarga de que havia sido deixado para trás antes mesmo de alcançarem a saída. A caminhada após o encontro com o outro guarda foi marcada por um silêncio denso. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o som dos pássaros que voltavam a cantar após a chuva. Lucas sentia a distância entre ele e Daniel crescer não nos metros que os separavam, mas no muro invisível que o guarda erguera à sua volta.
Não suportando mais, ele decidiu quebrar a barreira. A voz saiu trêmula, mas firme, quando perguntou se Daniel tinha medo dos outros ou de si mesmo. A questão cortou o ar como uma lâmina. Daniel parou por um instante, as costas rígidas, e não respondeu de imediato. A respiração dele se acelerou, denunciando o conflito interno. Lucas percebeu a hesitação. Era como se Daniel lutasse contra forças opostas. De um lado, a necessidade de proteger a própria imagem, a carreira, o respeito de uma comunidade que não perdoava desvios. De outro, algo que queimava sob a pele, que insistia em se revelar apesar das paredes erguidas. Quando finalmente respondeu, não trouxe clareza, apenas mais dor. Disse em tom frio que aquilo jamais poderia acontecer, que não havia espaço para sentimentos em meio à responsabilidade que carregava. Era como se falasse mais para convencer a si próprio do que para afastar o rapaz. Mas cada palavra soou como rejeição. Lucas sentiu o impacto. O coração parecia não acompanhar o corpo, e a raiva misturava-se ao desalento. Ele não entendia como alguém capaz de mostrar cuidado na noite anterior agora se escondia atrás de um papel de autoridade. Quis gritar que também carregava riscos, que também sofria com os olhares e julgamentos, mas se viu engolido pela frieza do silêncio. Daniel continuou caminhando, evitando o contato direto, como se temesse que um olhar bastasse para destruir sua própria resistência. Lucas, porém, insistiu. Relembrou o toque na tempestade, o olhar que revelara desejo incontido. Quis saber por que fingia não sentir nada. O guarda respondeu em voz baixa, quase quebrada, que não era questão de fingir, mas de sobrevivência. Admitiu que havia mais do que deveria, mas que isso custaria caro demais. As palavras, embora sinceras, vieram carregadas de medo. Lucas percebeu que não enfrentava apenas a negação de Daniel, mas o peso de uma vida inteira construída em torno de paredes e máscaras. O homem diante dele não era apenas um ranger rígido, mas alguém aterrorizado pela possibilidade de perder tudo ao se permitir ser verdadeiro. Mesmo assim, Lucas não recuou. Disse que preferia encarar a verdade dolorosa a continuar prisioneiro de mentiras. Daniel, por um instante, pareceu vacilar, os olhos cheios de algo que não conseguia disfarçar. Mas logo o muro retornou. Ordenou que seguissem adiante, encerrando o assunto com a dureza de quem teme o próprio coração. O jovem caminhou atrás, sentindo cada palavra como uma ferida. Ainda assim, dentro dele crescia a convicção de que o medo não poderia ser mais forte que o amor. Não sabia como, nem quando, mas entendia que aquele conflito estava longe de terminar. A floresta, testemunha silenciosa, parecia refletir o dilema, um espaço belo e perigoso ao mesmo tempo, onde cada escolha poderia significar salvação ou queda. Lucas, embora ferido pela rejeição, carregava a certeza de que a batalha ainda não estava definida. Daniel podia ter escolhido medo naquele momento, mas Lucas sabia que, por trás de cada gesto contido, havia um coração gritando por algo que ele não se permitia. E essa contradição, mais do que qualquer tempestade, era a força que os empurrava para um confronto inevitável. O caminho de volta parecia interminável. A cada curva, Lucas sentia que estava prestes a perder não apenas a trilha, mas também a última chance de alcançar Daniel além da máscara. A rejeição doía, mas o silêncio do guarda doía ainda mais. A floresta já se abria em clareiras iluminadas, e a proximidade da saída dava a sensação amarga de um fim anunciado. Lucas parou, incapaz de seguir. A voz saiu carregada de tudo que guardara, não podia aceitar ser tratado como se nada tivesse acontecido, como se aquela noite não tivesse revelado algo verdadeiro. Perguntou se Daniel pretendia viver o resto da vida fingindo, se preferia a prisão da reputação ao risco de ser humano. O guarda se virou com brutalidade, como se as palavras fossem socos. O rosto trazia a tensão de quem carregava anos de silêncio. Disse que não entendia o que estava em jogo, que bastava um comentário, um olhar atravessado, para destruir a carreira, a confiança da comunidade, tudo o que havia construído. Mas a voz, por mais dura que soasse, tremia. Lucas se aproximou. Disse que também pagava preços, que também era alvo de julgamentos, mas que já não podia se encolher diante deles. Admitiu que preferia enfrentar o mundo a continuar vivendo dentro de uma mentira.
As palavras não vieram como ataque, mas como verdade dolorosa, e foi isso que atingiu Daniel. O guarda respirou fundo, como se buscasse forças para manter as paredes de pé. Mas o peso das próprias barreiras já o esmagava. Pela primeira vez, os olhos dele não desviaram. Lucas percebeu ali não um Ranger impenetrável, mas um homem exausto de esconder-se. Foi nesse instante que uma voz rompeu a tensão. Outro guarda surgia pela trilha, o mesmo que já os havia olhado com desconfiança. Ao avistá-los juntos, o tom carregado de ironia voltou, insinuando que a presença do rapaz ainda geraria comentários. Era a sentença que Daniel mais temia. Lucas esperava que ele se afastasse, que mais uma vez escolhesse a máscara. Mas o que aconteceu foi diferente. Daniel ficou imóvel por um segundo, depois se moveu com decisão. Deu um passo à frente e, diante do colega, envolveu Lucas em um abraço firme, inequívoco. Não havia como disfarçar. Não era gesto de amizade, tampouco simples proteção. Era uma escolha. O silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer acusação. O outro Ranger, desconcertado, não encontrou palavras. Apenas lançou um olhar carregado de reprovação e partiu sem insistir. Ali, pela primeira vez, Daniel rompeu a própria prisão. Lucas sentiu o impacto daquele abraço. Não era apenas proximidade física, mas a confirmação de que o medo já não ditaria todas as regras. Daniel murmurou, quase em sussurro, que não podia mais negar. Confessou que a vida toda construíra muros para se proteger, mas que agora entendia que esses muros o mantinham preso mais do que seguro. Eles caminharam lado a lado até a saída da mata. O ar parecia mais leve, não porque o perigo havia desaparecido, mas porque a verdade havia sido dita sem disfarces. Sabiam que enfrentariam olhares duros, comentários maliciosos, talvez até hostilidade. Mas havia algo maior sustentando cada passo, a certeza de que não caminhariam mais sozinhos. Ao chegar perto da estrada, Lucas apertou a mão de Daniel. O gesto, simples, dizia mais do que qualquer discurso. Era uma promessa de que enfrentariam juntos a batalha que viria. O guarda, antes tão rígido, deixou escapar um breve sorriso contido, sinal de que a decisão havia sido tomada. O futuro era incerto, e os estigmas não desapareceriam de imediato. Mas o peso do julgamento já não tinha o mesmo poder. Aqueles que apontavam, que espalhavam rumores, começavam a perder força diante da coragem de quem não mais se escondia. Lucas sabia que a luta seria longa. Daniel também. Mas ambos entendiam, naquele momento, que amor não era fragilidade, era resistência. E, pela primeira vez, o medo deixava de ser senhor de suas vidas.